Questão 21. Menina. A máquina de costura avançava decidida sobre o pano. Que bonita que a mãe era, com os alfinetes na boca. Gostava de olhá-la calada e estudando seus gestos, enquanto recortava retalhos de pano com a tesoura. Interrompia às vezes seu trabalho, era quando a mãe precisava da tesoura. Admirava o jeito decidido da mãe de cortar o pano. Não hesitava nunca, nem errava. A mãe sabia tanto. Tina chamava de com quem diz. Tentava não pensar nas palavras, mas sabia que na mesma hora da tentativa tinhas pensado. Oh, tudo era tão difícil. A mãe saberia o que ela queria perguntar-lhe intensamente, agora aqui quase com fome, depressa, antes de morrer. Tanto que não se conteve e, mamãe, o que é desquitada? Atirou rápida com sua voz sem timbre. Tudo ficou suspenso. Se alguém gritasse, o mundo acabava ou Deus aparecia. Sentia Ana Lúcia. Era muito forte aquele instante, forte demais para uma menina. A mãe parada com a tesoura no ar, tudo sem solução, podendo desabar. E qualquer pensamento, a máquina avançando, tudo podendo desabar a qualquer pensamento, a máquina avançando desgovernada sobre o vestido de seda brilhante, espalhando luz, luz e luz. Pergunta. Escrita na década de 1960, a narrativa põe em evidência uma dramaticidade centrada na... Bom, a gente pode ver que o texto é um texto de uma época bem antiga e que esse texto ele gira em torno de uma percepção sobre a mulher. Quando ele fala desquitada, né, ele se refere sempre a uma mulher, não a um homem. Então, naquela época, havia um estigma, e até hoje em alguns países, né, e dependendo da região, um estigma social contra a mulher que era desquitada, que tinha se divorciado. Então, todo esse drama da mãe, da máquina sair desgovernada e o drama que traz o texto se encaixa na alternativa D, representação de estigmas sociais, modulado pela perspectiva da criança. Questão 22. Uma ouriça. Se o de longe esboça lhe chegar perto, se fecha, convexo integral de esfera. Se eriça, bele que multispienta, e esfera e espinho, se ouriça espera, mas não passiva, como ouriço na loca, nem só defensiva, como se eriça o gato, sim agressiva, como jamais o ouriço. Do agressivo capaz de bote, de salto, não do salto para trás como o gato, daquele capaz de salto para o assalto. Se o de longe ele chega de longe, de esfera os espinhos, ela se desouriça, reconverte. O metal hermético e armado na carne de antes, côncava e propícia, e as molas felinas para o assalto, nas molas em espiral para o abraço. Com apuro formal, o poeta tece um conjunto semântico que metaforiza a atitude feminina de A. Tenacidade transformada em brandura. Sim, essa é a resposta certa, porque tem alguns versos da primeira estrofe, como fecha, eriça, ouriça, que remetem a essa tenacidade. E na segunda estrofe tem alguns outros verbos que metaforizam essa transformação da postura da mulher, que agora se desouriça, se converte, se abre para o abraço. Então isso caracteriza esses gestos de acolhimento, por isso a letra A. Questão 23. É um cartaz. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender a sua situação. Nesse cartaz, o uso da imagem do calçado aliado ao texto verbal tem o objetivo de... Bom, olhando para esse texto, ele está tentando colocar, para esse cartaz, né, está tentando colocar a gente no lugar dos refugiados, ter empatia e até mesmo fazer alguma coisa por eles, né? O sapato simboliza pelo estar na mesma situação, né? Usar o mesmo calçado. Então, qual das alternativas que traz essa interpretação? A letra E, né? Simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Questão 24. Blues da piedade. Vamos pedir piedade. Senhor, piedade. Para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade. Senhor, piedade. Lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Pergunta. Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. A letra de canção identifica-se como o gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual. E aí que a gente tem as alternativas. A alternativa correta é a letra C, injuntiva,
por chamar o interlocutor à participação. Esse gênero de ladainha normalmente é um texto que se caracteriza por uma evocação. Normalmente é o Senhor. Você vê que ele tem dois trechos que ele chama o Senhor, né? E esse injuntiva é essa invocação num tom mais imperativo, tipo, vem, vamos pedir juntos. Por isso, a resposta correta é a C. Questão 25. Com o enredo que homenageou o centenário do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, a Unidos da Tijuca foi coroada no Carnaval de 2012. A penúltima escola a entrar na Sapucaí, na segunda noite de desfiles, mergulhou no universo do cantor e compositor brasileiro e trouxe a cultura nordestina com criatividade para a avenida. Com o enredo O Dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar o rei Luís do Sertão. Pergunta: a notícia relata um evento cultural que marca a... Letra B. Inter-relação entre dois gêneros musicais brasileiros. Por quê? O primeiro gênero, né, o da escola de samba, e o segundo é o baião, do Rei do Baião. Então, esses dois gêneros que são interrelacionados nesse texto, né? O samba, que acompanha o desfile carnavalesco, e o baião, o ritmo que foi consagrado pelo artista e homenageado pelo samba enredo.